Se você bem se lembra, não sei se você lembra, nós estamos lendo o livro do profeta Abacuque, né? Abacuque, nós já demos uma primeira leitura nele, vamos hoje encerrar a leitura desse livro curto, 3 capítulos apenas. Nós vamos iniciar hoje a partir do capítulo 2 do livro de Abacuque, do nosso estudo, para você entender bem o contexto do nosso profeta. A gente fica, na verdade a gente conhece o livro do profeta Abacuque, a gente só conhece três versos do livro inteiro. Tem 3 capítulos, a gente só conhece 3 versículos. Mas não tem problema não, importante é entender todo o contexto e aquilo que é da parte do Senhor, a vontade do Senhor contida aqui nesse livro, tá bom? Nós vamos ler Abacuque 2, verso 14, só para introduzir aqui. Abacuque 2,14. Encontraram? O verso diz assim, o verso 14: E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Amém? Senta aí no teu lugar, vamos retomar nossa leitura aqui desse livro, desse profeta bem interessante, mas só para dar uma passada aqui, relembrar um pouco o que nós já lemos. Abacuque, ele está vivendo com os habitantes, entre os habitantes de Judá, no sul do país, né? Vocês se lembram? Vamos tentar retomar quem esteve aqui no último estudo de Abacuque. Nós estamos no século 6, quase 600 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e Abacuque está no Reino do Sul, ali na região de Jerusalém e tal, um momento muito delicado que o povo de Israel estava vivendo, porque eram muitos descaminhos, né? A situação não é boa, o povo não ouve os profetas que Deus envia com as suas mensagens, o povo não dá ouvidos à palavra de Deus, e aí a injustiça reina, os mais necessitados são os que mais sofrem, são os que mais penam, a corrupção no país é enorme, muito desmando, a violência tomou conta, no geral, e por isso nós lemos o capítulo 1, Abacuque começa o seu livro orando ao Senhor, e ele ora para reclamar a Deus, ele reclama, é uma oração meio murmuradora, daquelas que a gente faz de vez em quando, assim, tipo, por que, Senhor? Ele começa com por que, Senhor? Toda essa situação horrível, e o Senhor não faz nada. Ele está inconformado. Até quando terei que suportar essa injustiça, tudo isso que eu estou vendo? O Senhor me faz ver a violência, o Senhor me faz ver a maldade, o Senhor me faz ver a morte, mas eu não vejo o Senhor fazendo nada. Veja, é o inconformismo dele. Ele começa o livro assim, capítulo 1, versículo 1, mas aí o Senhor responde, né? Estou repetindo o que a gente já viu. O Senhor responde, ele diz que ele não só está vendo, mas que Abacuque tem que prestar bastante atenção para ele ficar bem atento, porque virá do norte os babilônicos e virão sobre Judá, e o castigo não vai ser pequeno, né? Quer dizer, a resposta do Senhor é essa. E Abacuque ficou bem, como diz a galera, bem bolado, né? Com essa resposta da sua oração, porque os babilônicos eram um povo que era o que tinha de pior na antiguidade, porque era o império da época, era um povo poderoso, era um povo impiedoso, cruel, era um povo muito arrogante, e assim, o que adianta castigar Judá com um povo que era ainda pior que eles, né? Então, o profeta fica meio incomodado, né? Como assim? E a pergunta é, o Senhor que tem olhos tão puros, o Senhor que não consegue olhar para a maldade, como é que o Senhor pode olhar para um povo tão cruel assim na terra e tolerar esse povo? Quer dizer, o problema não é só aqui, né? E Abacuque continua inconformado, ele reclama bastante, e depois de muito reclamar, fala, eu vou ficar aqui de sentinela, eu reclamo mesmo, eu quero ver o que Deus vai me responder. Lembra disso? Ele diz isso no início do capítulo 2. Pois é, o Senhor responde de novo, porque sim, Judá vai ver as coisas dando muito erradas, afinal a situação não é boa, a desobediência é grande. Mas com os babilônicos, Deus diz, não vai ser diferente. Porque tudo isso que eles têm semeado, todo o mal que eles têm causado em todos os povos, vai ser motivo da ruína deles também, né?
Deus tenta acalmar o coração dele. E no capítulo 2, o Senhor diz a Abacuque que ele teria que esperar. Nesse contexto, nesse diálogo, nessa conversa. Espere, Abacuque, ainda que demore. Espere, porque a resposta certamente virá e ela não se atrasará. Lembram disso? Ela não se atrasará. Por que a resposta não se atrasará? Porque ela virá no tempo que foi designado por Deus. Então não se preocupe também com a maldade dos babilônicos, porque no tempo designado eles receberão pelos seus males. Eles são ímpios, eles se acham os poderosos. O texto diz que o Senhor fala que eles estão envaidecidos, os seus desejos não são bons, mas deixa eles, faça a sua parte. E Deus diz a eles, porque o justo viverá pela sua fidelidade. Se o povo de Judá é assim, se os babilônios também são, seja você fiel, porque quem é justo vive pela sua fidelidade, diz o Senhor. Bom, qual que é o problema aqui do nosso profeta? Qual que é a questão? O problema é que ele estava vendo tudo com os seus olhos, né? E talvez, vendo o que ele via? Tanta coisa errada, ele via muita injustiça, e é por isso que ele reclama com o Senhor, é por isso que ele reclamava tanto, e ele reclama porque ele via a partir daquilo que ele estava vendo com os seus olhos, mas o Senhor vira para ele, o que o Senhor diz para ele? Abacuque, você precisa ver as coisas com outros olhos. Você não está vendo eu agir, você não está, quer dizer, você está vendo coisa errada, mas veja com os olhos da fé. Quer dizer, mesmo que a situação fosse a mais indevida possível, Deus está vendo e o Senhor nunca seria indiferente. Quer dizer, isso é um pouco isso que o texto deixa bem claro. A forma como Abacuque estava vendo era uma forma um tanto quanto, o seu olhar era um tanto quanto desalentador. Ele está muito contrariado nesse primeiro momento do livro, mas o Senhor convida ele a olhar tudo com outros olhos, porque tem um Deus que não é indiferente, e por mais que seja injusto, por mais que seja cruel, Deus está vendo tudo, e esse Deus vai vir no tempo designado e vai responder a tudo. Essa é a questão dos primeiros momentos. O capítulo 2, ele está dizendo dos babilônicos. Quanto aos babilônicos, o Senhor vai dizer muito aqui no capítulo 2 sobre a resposta que eles vão receber. Por quê? Porque esse povo se achava o poderoso. Eles tinham tanta grana e eles confiavam nisso. Veja o verso 5 do capítulo 2, diz assim, ó. De fato, o Senhor diz, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. O ímpio nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Essa coisa dos babilônicos como um império. Quer dizer, eles se achavam poderosos, ricos, eles eram arrogantes, vorazes, eles invadiam todos os povos, tomando tudo para si. Mas não se preocupe com isso que você está vendo, porque lá na frente, o texto diz, todos os povos vão rir deles. O Senhor afirma isso. Isso é promessa de Deus para ele, para o profeta. E no verso 12 e 13, o Senhor diz assim, ó. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo, ou seja, vai se perder, e que as nações se afadiguem em vão? Veja, toda essa glória, o que Deus está dizendo para ele? Essa glória que você está vendo aqui terrena vai ruir, todo esse poder aqui vai acabar, essa grana que eles têm não representa nada, porque tudo isso não vai permanecer. É isso que o Senhor está dizendo, será queimado pelo fogo, tudo isso é só cansaço, porque haverá um dia, e aí é onde eu li para vocês, verso 14, em que a terra, haverá o dia, em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Percebe o contexto disso que eu li para vocês? Não olhe para isso, não entenda, não ache que é isso, porque vai ter um dia, promessa de Deus. Então, ai daquele que não considera o Senhor, mas permanece buscando a glória deste mundo, deste momento. Ai daquele, e para isso, inclusive prejudicando os outros. Veja, todos esses ais, que tem muitos aqui, eu não vou ficar lendo para vocês no capítulo 2, são sobre os babilônicos. E na sequência o Senhor levanta ainda no mesmo capítulo 2 um problema ainda maior desse povo. Qual o problema? A idolatria. Veja o verso 18 e 19. Nesse contexto de ais, né?
Ele diz assim: de que vale uma imagem feita por um escultor? Ele está falando dos babilônios. Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia na sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou diz à pedra sem vida, acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira? Veja, os babilônicos eram o poderoso império do século VI, quando viveu Abacuque, toda a situação que nós já falamos aqui longamente. Eles invadiam todo mundo e se tornaram uma potência, e por isso eles eram arrogantes e confiavam no seu poder, no seu dinheiro, e mais, porque eles confiavam nos seus ídolos, né? Tem alguns momentos na Bíblia dessa invasão que Jerusalém sofreu, que o povo correu para dentro da cidade, e o poderoso rei manda dizer para o rei de Jerusalém, Israel, que você está confiando aí no seu Deus. Todos os povos confiaram nos seus deuses, e olha o que deu com eles, porque eu invadi todo mundo. Então essa arrogância, e eles confiavam nos seus ídolos, nos seus deuses. Eles não conheciam, nem reconheciam, nem se rendiam ao Senhor. Mas um dia eles haveriam de conhecer, porque a terra vai ter que se encher do conhecimento da única e verdadeira glória, a glória do Deus Altíssimo. Isso é promessa de Deus. Mas eles são arrogantes, eles confiam nos seus ídolos de metal e madeira. E aqui o Senhor fala: ai deles. E aí, a pergunta do Senhor: o que é que vale um ídolo feito por um escultor? O que vale um ídolo de metal que ensina mentiras? Vejam, o que o Senhor diz depois? E aqui tem uma coisa que eu quero chamar a tua atenção hoje, e é um pouco o foco de tudo que eu quero dizer para você. Porque o Senhor diz assim, ó: aquele que faz o ídolo confia na sua própria criação. E aí, logo esses que nem conseguem falar, não é isso que está escrito aí? Aquele que constrói o ídolo confia na sua própria criação, logo eles que não conseguem nem falar. Isso me fez lembrar o Salmo 115, que é um clássico desse negócio quando a gente fala de ídolo. Versículo 4 diz assim, ó: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, tem olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mão, mas não podem apalpar, pés, mas não andam, nem emitem som algum com sua garganta. E aí, tornem-se como eles aqueles que fazem todos esses ídolos e todos que neles confiam. Mesma coisa, mesmo contexto. E aí eu comento que se tem algo, e é uma coisa que a gente precisa pensar um pouco, abominável aos olhos de Deus, talvez o mais abominável em todos os povos, em todo lugar, em qualquer situação, é esse negócio chamado idolatria. Aliás, idolatria que é algo que a gente não dá conta, porque é a única coisa, é a coisa no mundo que nega a fé. O que nega a tua fé não é a tua falta de fé, a tua fraqueza, a tua descrença, a tua insegurança. O que nega a tua fé é a idolatria. E nós vamos levar conta disso. Qual é a questão dos ídolos? O que é um ídolo? Bom, um ídolo é algo que é finito, é algo que morre, é algo que perece, que é colocado no lugar único do Deus que é infinito e imortal. Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus é um ídolo. Isso é um problema. Aliás, esse inconformismo de Deus está desde sempre, desde a Bíblia no início. Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 8, a ordem é: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás. Isso é um problema de Deus que está no Apocalipse, por exemplo, está de cabo a cabo na Bíblia inteira, essa questão da idolatria. Isso é um problema enorme que a gente tem que dar conta. Normalmente, quando a gente ouve esse negócio, o que a gente pensa? A gente pensa nas formas de adoração dos católicos, por exemplo. Não é assim que a gente faz? E eu digo que não tem problema, porque sim, eles constroem estátuas com suas próprias mãos e adoram, né? É pecado? Sim, é pecado. É um problema enorme. Agora,
essas coisas tão literais assim, a gente precisa começar a entender, porque a Bíblia é um livro espiritual, e ela é mais teológica do que outra coisa, e nós não podemos ver isso só de uma forma tão literal, assim como uma estátua, que, biblicamente, sim, é indevido construir estátuas e prestar culto, sim, é pecado. Mas veja, existem outras coisas, além de estátuas, que a gente presta culto. E aqui é um problema para Deus, é um problema do livro. Existem sim coisas que são finitas, que são perecíveis, que morrem, que a gente coloca como tão importante na nossa vida, e naquele lugar tão importante deveria estar o Senhor e não está. Por exemplo, vocês sabem que no mundo que a gente vive, existe um ídolo maior, chamado Mamon, e esse ídolo manda na vida das pessoas. Dinheiro manda na vida de todo mundo. Agora, isso não é idolatria? Se não é, eu não sei o que é. Ocupa, prioriza a nossa vida de uma forma, quer dizer, então, nós temos que entender. Então, esse inconformismo do Senhor com os babilônicos, isso incomodou, e eu chamo a atenção da igreja do Senhor para esse problema que não é pequeno. Porque o Senhor, e por que não é pequeno? Eu preciso que você entenda isso. É algo muito complicado. Olha o que o Senhor diz aqui no verso 18. Pois aquele que o faz, confia naquilo que fez. Confia na sua própria criação. Assim como o Salmo 115 diz, tornem-se como eles aqueles que os fazem. Os que fazem, tornem-se como eles e todos os que neles confiam. Qual é o problema maior de tudo isso? Qual é o problema maior da idolatria? É o fato de onde está depositada a nossa confiança. Porque a gente olha às vezes a irmãzinha com a estátua, é problema? É, porque ela está confiando naquilo. O problema não é a estátua pela estátua, não é o pastor que quebra a estátua da santa, o problema é do Círio de Nazaré, da Nossa Senhora. O problema não é a estátua, o problema é a confiança que se coloca nela. Que é um problema não só da estátua, mas também nosso. Aliás, nós somos o povo, nós somos evangélicos, nós não temos estátua em casa. Tem, se tiver, você avisa que eu paro de falar. Nós não temos estátua em casa, mas é necessário tomar cuidado. Com o quê? Com aquilo que a gente começa a confiar. Percebe o problema de Deus aqui nessa fala? Nós estamos confiando em coisas, nós estamos confiando em coisas finitas, mortais, coisas perecíveis, pessoas que morrem. Onde é que está o alvo da nossa confiança? Onde é que nós estamos confiando? Ao invés de nós confiarmos somente no Senhor, o nosso Deus. Então, a idolatria, ela está num problema da confiança e não só, percebe? Lógico que é pecado sim, mas queridos, vai além. É mais complicado do que a gente está pensando. Por isso o Salmo 115 diz que os povos confiam em estátuas que não veem, que não falam, que não escutam, que não sentem cheiro, que não tem perna, não anda, não pega, confia. Mas no verso 9, na sequência, sabe o que fala o Salmo? Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, ó sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem só no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Tem povo que teme ao Senhor aqui? Querido, não é, a questão da idolatria é quando nós deixamos de confiar no Senhor. Está vendo o problema como é sério? Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Está claro isso para vocês? O problema é que assim, nós somos crentes, nós vamos na igreja, nós somos bênção do Senhor, e somos mesmo. Mas de repente a gente se vê confiando em umas coisas. E tudo bem, mas tem que confiar no Senhor acima de qualquer coisa, porque a partir daí está a nossa vitória. Não em idolatrar, ok? Não em colocar a confiança em outras coisas. Então veja, os babilônicos aqui se achavam poderosos, arrogantes, ricos e pior, confiavam em coisas finitas. Mas deixa estar, porque a promessa não falha, ela não se atrasa e ela não se atrasou nessa história. Eu sei que vocês sabem, com certeza vocês conhecem a história, por exemplo, desse rei aqui poderoso, Nabucodonosor, né? A Bíblia fala dele, esse rei poderoso, e em dado momento mandou fazer uma estátua gigantesca e mandava todo mundo adorar ele como se fosse Deus, né? Você sabe da história? O rei Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego, não, nós não vamos adorar a sua estátua, ó rei, me desculpe, mas nós só adoramos o Senhor, nós não confiamos em estátua, nós não confiamos no seu poder, nós confiamos somente no Senhor. E o homem ficou bravo e irritado, e mandou jogar os três na fornalha de fogo ardente, e tal, mas o Senhor sempre preserva quem é fiel, e quem bota a sua confiança no lugar certo, confiou em Deus, Deus vai preservar, e os três foram preservados. Mas por causa do orgulho desse rei,
Sabe o que a Bíblia diz? Que ele acabou louco, andando de quatro como um animal, comendo grama, até o dia que ele reconheceu que o único que era digno de confiança, que era infinito, que era imortal e soberano, era o Senhor. Então eu quero que você entenda isso, a resposta não falha, ela não se atrasa, ela vem no tempo devido. E o capítulo 2 termina aqui dizendo que se eles são idólatras, entretanto, verso 20, mas o Senhor está no seu santo templo, então cale-se diante dele toda a terra. Deus é Deus, independente da nossa confiança. Adore o Senhor, cale-se diante dele toda a terra. Tanto que o capítulo 3, e aí eu vou para ele agora, é um cântico de Abacuque em louvor e reconhecimento dessa glória de Deus. Eu quero entender agora com você como ele mudou. No capítulo 3, a oração de Abacuque se transforma em uma grande confissão do profeta. A oração dele, parece que ele está finalmente mudando a sua forma de ver as coisas. Os seus olhos estão mudando, ele está vendo de outra forma. Porque ele iniciou orando aqui, nós vimos, questionando muito o Senhor. E agora ele, com toda a humildade, ele confessa toda a glória, a grandeza e a soberania que só Deus tem. Veja Abacuque capítulo 3, verso 1, como é que ele conhece? Verso 1 a 2, do 1 e 2. Ele diz assim, a oração do profeta Abacuque, ponto, uma confissão. Ele vai confessar agora. Ele vai confessar o que aconteceu com ele. Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Temo diante do que o Senhor pode fazer, dos teus atos. Senhor, realiza isso de novo. Em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Presta atenção aqui, observa a diferença do tom do diálogo que ele está estabelecendo com Deus, observa a diferença das palavras dele quando ele se dirige ao Senhor. Ele continua suplicando, mas o teor das suas palavras mudou, porque no capítulo 1, como é que foi a oração, como é que ele estava orando? Até quando, Senhor? Eu vou clamar por socorro sem que o Senhor me ouça. Até quando eu vou gritar violência sem que o Senhor salve? Por que me faz ver injustiça e contemplar? Ele está, né? Agora mudou. Agora é, Senhor, eu ouvi falar das suas grandes obras. Eu ouvi falar que o Senhor faz coisas grandiosas. Senhor, realiza de novo as mesmas. Ele está suplicando, mas a hora que a súplica dele mudou completamente. Realiza as grandes coisas que só o Senhor pode fazer. Lembra que o Senhor é um Deus misericordioso. Quer dizer, vai mandar, não manda não, acha com misericórdia, mudou. O olhar de Abacuque mudou completamente, com certeza, alguma coisa que alterou. Depois das admoestações que o Senhor fez do capítulo 2 a ele, pedindo para ele aguardar, pedindo para ele não desistir, para ele confiar, ser justo, sendo fiel. Depois ele entender que apesar de todo o erro, apesar de toda a idolatria, apesar das pessoas depositando a confiança nas coisas indevidas, Deus diz a ele que todos terão que conhecer e reconhecer que Deus, que Ele é soberano. Deus diz isso a ele. Parece que o olhar dele mudou e agora a súplica dele são como confissões de quem sabe que não pode exigir nada desse Deus poderoso, diante da grandeza da soberania. Ele não pode exigir nada, ele agora só consegue suplicar, confessando e reconhecendo que Deus é Senhor absoluto. Essa oração aqui começa a me ensinar, a gente ora errado o tempo todo, sabe? O que eu posso diante de Deus, querido? Quem sou eu? Quer dizer, confessa Abacuque, aliás, quem temos que confessar? Quem somos nós para de Deus exigir alguma coisa? Quem somos nós diante do Deus soberano, absoluto, para dizer, o Senhor está sendo injusto? O Senhor não está me ouvindo? Fala, Deus. No máximo, Senhor, eu ouvi que o Senhor é o Deus, eu ouvi a tua fama, eu ouvi falar, e eu já temo aqui diante do que eu estou ouvindo, eu estou com temor diante do que eu estou ouvindo, mas com esse temor eu vou clamar ao Senhor, por favor, faz de novo agora, Deus. É bonito isso, né? Faz de novo, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, que o Senhor exerça a tua misericórdia, a soberania sobre a minha vida agora. Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Percebe que mudou a oração? Eu me rendo ao Senhor, à tua vontade. Querido, isso é maravilhoso. Aqui tem temor, aqui tem reverência que serve para Deus. Aqui tem a questão que
que é a grande transformação desse profeta, que precisa ser a nossa. E mudou primeiro. O que mudou? Primeiro, a forma dele enxergar Deus, né? Porque antes Deus, faz aí, por que você não faz? Por que você não me ouve? Por que você não conserta esse marido desgraçado que você me deu? Por que você não me arruma emprego? A forma que ele via Deus mudou. Parece que é um Deus que está à disposição ali para atender os reclames dele, né? Às vezes a gente olha para Deus como se fosse esse Deus que tinha obrigação de estar à disposição de resolver os nossos problemas. Percebe a oração dele como era? Esse era um problema maior. Agora ele sabe que Deus é muito maior do que ele. Deus sabe muito maior do que os problemas dele. Deus não está simplesmente à disposição aí não. O que Abacuque entendeu aqui, e acho que nós temos que entender também, é que para Deus a questão gira em torno da confiança. Onde é que está a nossa confiança? Isso é fundamental. Se Deus é fiel, nós temos que também ser fiéis, e nós, sendo fiéis, nós confiaremos nele, somente nele, ponto. E a nossa oração tem que ser outra, porque quem confia, olha para ele e fala o quê? Eu sei que o Senhor é Deus, eu sei da tua grandiosidade, eu sei que eu já ouvi falar de tudo que o Senhor já fez, eu sei que o Senhor já fez lá na casa da minha sogra, eu sei, então faz de novo, Deus, faz outra vez, repete a tua glória sobre mim, a tua misericórdia sobre a minha vida. Quer dizer, eu adoro esse negócio, eu acho maravilhoso, mas essa oração que o Senhor quer ouvir, meu irmão, minha irmã, veja, com Deus só serve esse tipo de confiança. Nós temos que entender, e por isso a nossa tem que estar inteiramente concentrada nele, no Senhor. Isso é muito importante. Quando a nossa confiança está depositada no Senhor, as lutas vão vir? Vão vir, e aliás, pode vir, e é bom que venha. As dificuldades podem nos abater, mas nós sabemos, nós já até ouvimos falar, que no tempo devido, Deus vai nos dar força, e nós vamos enfrentar o que foi, nós vamos vencer, em nome de Jesus. Tem dificuldade? Tem. Vai vir? Vai. Vai ter deserto? Vai ter. Mas no meio do deserto tem alguém que tem a sua confiança depositada no lugar certo. Você já viu gente arrancando os cabelos de desespero diante de um problema enorme? Qual é o problema do desespero? Qual é o problema dessa oração do crente? E aí, Deus? É que não confia. Se não confia em Deus, você não adora Deus, você está adorando um ídolo. Querido, em nome de Jesus. Por isso, presta atenção. Isso é importante. Precisamos demonstrar para o Senhor que nós somos justos e nós vivemos pela nossa fidelidade, e assim nós não idolatramos. Como, pastor? Eu não tenho estátua na minha casa. Não é isso. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor, o nosso Deus, e só nele. E nós aguardamos, como ele pediu aqui para o profeta, aguarda, porque no tempo devido eu vou entrar com providências. Em nome de Jesus, amém? Nós não confiamos em nós. Nós não confiamos na nossa oração. Nós não confiamos em pessoas que morrem, nós não confiamos em coisas que perecem, mas nós confiamos no autor e consumador da nossa fé, e que por pura misericórdia, ouve a nossa oração e nos responde. Essa oração de Abacuque foi ouvida pelo Senhor e respondida por pura misericórdia, porque ela foi tão folgada e arrogante que Deus não tinha nem que responder. E aí, não vai fazer nada? Mas é a misericórdia que move todas as coisas. Por isso que agora ele diz o quê? Eu ouvi falar que o Senhor é um Deus misericordioso e de obras maravilhosas, nos enche faz de novo, seja misericordioso de novo, assim como Ele é, e a gente sabe em nome de Jesus. Nós confiamos que o necessário para enfrentar o que for, vai estar no Senhor. É isso que nós vamos confiar. Perceba, o nosso Deus não está nas coisas, não está em nada, está nele. Isso é bastante significativo. Isso ressoa na nossa história de vida, sim ou não? Nós que amanhã vamos trabalhar, nós que estamos enfrentando problemas de saúde, de financeiros, de não sei lá qual é o problema, isso aqui, né, reflete muito na nossa vida. Quantas vezes nós não estamos diante de uma dificuldade, ou você vê uma injustiça, você vê uma maldade sendo feita, e quando menos a gente espera, está lá aflito, né? Está lá, sei lá, chutando o cachorro, reclamando com Deus, murmurando. Quando não, está desesperado, orando para Deus, querendo resposta na área. E aí, Deus? Não é assim ou não? Nós somos assim? Ou não? Tem que admitir, né? Quer saber? Eu penso que é normal. Acontece, né? A gente é ser humano, às vezes acontece. Mas nessa noite, o chamado do Senhor é para a gente se encher como as águas enchem o mar.
Como é que as águas enchem o mar? Pela metade? É só uma parte do mar? É só 1 metro? É só uma área? Como é que as águas... É só uma área da nossa vida que tem que encher? Hã? Não, querido, nós temos que nos encher inteiramente como as águas enchem o mar, dessa confiança, desse reconhecimento, desse conhecimento da glória do nosso Deus. Nós temos que saber que Ele é Deus. Nós temos que saber que Ele tem poder. Nós temos que saber que Ele nos ama, como você ouviu aqui domingo. Como é que eu sei? Como é que eu demonstro? Confia. Não idolatra não, confia no Senhor. A sua ação indevida mas eu conheço o Senhor, e eu sei que Ele não compactua com isso, eu sei que Ele é Deus, e que Ele é maior do que qualquer situação, e por isso eu preciso confiar nele, e não no que eu estou vendo, e muito menos em mim mesmo. Porque Abacuque estava confiando no que ele estava vendo, que era o pior possível. Percebe a diferença aqui? Então, Deus, e só Deus, pode transformar situações de desespero, e nos encher da esperança de que tudo dará certo. Se nós somos desesperados, nós perdemos a esperança, né? Então, como é que pode ser esperança de novo? Ele, e só Ele. E essa esperança diz que vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Então, a confiança em Deus nos chama a mudar o nosso olhar. Ao invés de ficar olhando e vendo e confiando no que está diante dos nossos olhos, diante daquilo que a gente pode enxergar, nós precisamos olhar e ver que Deus é conosco, Deus está aí, Deus está vendo. Você precisa confiar nisso. E que Ele não é diferente, mas que Ele está agindo. E no tempo devido, a palavra de Deus nos ensina que mesmo quando tudo parece que está desmoronando, nós podemos encontrar consolo e força nessa confiança, porque Ele é Deus e nós confiamos que Ele é maior do que qualquer desafio que nós enfrentamos, em nome de Jesus, amém? Agora, observe, porque só depois disso, só depois dessa transformação do olhar, depois da gente enxergar com esses olhos da fé, e a nossa confiança depositada no lugar certo, que é no Senhor, que a gente lê aquilo que a gente tanto conhece de Abacuque, que os últimos 3 versículos, acaba tudo aí. Só depois dessa transformação, vem o que os últimos 3 versos. Mesmo não florescendo a figueira. Eu quero que você entenda agora essa frase no contexto todo que eu expliquei. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, pensa em Abacuque falando aqui, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, Ele é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Glória a Deus. Percebe por que ele disse isso? Você entendeu agora por que ele disse isso? O contexto que ele vivia, de reclamações e de sossego, e onde estava a confiança dele? No que ele estava vendo, na situação, na injustiça. Mas quando ele abre os seus olhos da fé, que ele enxerga o tamanho do Deus que ele servia, e aí ele olha e fala, não, eu confio em outra coisa. E se der tudo errado? Veja, como ele termina a oração, a súplica, com a expressão de confiança irrestrita em Deus. Você quer entender como é que você derruba ídolo? É confiando no lugar certo, apesar das circunstâncias difíceis que podia estar ali, que ele enfrentava. Pensa comigo no contexto, quando nós iniciamos, ele inconformado, reclamando com Deus, porque Deus não fazia nada diante do mal. Abacuque estava olhando com seus olhos físicos, só via miséria, e ele resmungava para Deus, exigindo que Deus fizesse alguma coisa. Aquilo que os olhos dele viram é desolador. O Senhor responde a sua oração para mudar toda a sua visão a respeito da situação, a visão a respeito de Deus. Deus diz para ele quem era Deus, que ele estava vendo, que ele viria, e no tempo que ele tinha que esperar. Mesmo que o mundo seja mau, Deus está agindo. Basta olhar para você ver, Deus não é indiferente. É isso que Deus fala com ele. E aliás, você precisa ver, porque o mundo está mal, mas eu tenho visto, Deus tem manifestado a glória dele em tantos lugares, através de tantas vidas, não é verdade? A glória de Deus está aí. Deus tem usado a vida de tanta gente para fazer a diferença nesse mundo, sim ou não? A gente tem visto palavras, Deus tem usado. Lógico, nem todo mundo obedece, né? Nem todo mundo quer saber do Senhor. Às vezes é melhor do nosso jeito mesmo, mas tudo bem. Agora, tem quem escolhe confiar em outras coisas, infelizmente. Mas nem por isso nós podemos dizer que Deus não está fazendo nada.
Nós não temos que atribuir a Deus o mal que acontece nesse mundo, as misérias que são tantas. O que falta, meu irmão, para ver as coisas, é esse olho transformado, sabe? Essa maneira de ver a vida, que nós vamos ver que Deus está agindo em nosso favor. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Esse é o problema de Abacuque, ele transformou. Aí você fala, mas a situação é tão horrível, pastor. Mas eu tenho certeza que Deus já avisou, Deus já tentou avisar, Deus já mandou a palavra, Deus fez a parte dele. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, porque Deus não é indiferente. E eu quero que você tome posse disso. Às vezes para as pessoas se render é tão difícil, né? Deus fala, ensina, fala, mas a gente retrocede. A gente não permanece igual domingo, né? Mas em nome de Jesus, presta atenção. Às vezes melhor é resmungar, mas veja, a grande lição que eu quero que você leve dessa leitura que nós fizemos aqui é que independente da situação, independente de como estão as coisas, Deus é maior. Não importa, Deus é Deus e Ele é maior. Quando nós aceitarmos isso, nós vamos estar demonstrando que nós confiamos no Senhor. Abacuque entendeu, e ele fez exatamente isso. Mesmo quando as coisas não estavam bem, ele fez. E é por isso que texto que nós lemos hoje. De um início reclamando que as coisas não estavam bem, só murmurava. De um início até um final em que ele afirma o quê? Não importa a situação, independente do que acontecer, ainda assim eu exultarei. Sabe o que é exultar? De alegria. Eu exultarei no Senhor e eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não importa a circunstância. Por quê? Porque eu confio nele. Eu não confio no que eu estou vendo. Eu confio nele. Será que a gente consegue? Louvar, eu sei que a gente consegue já, né? Louvar. Ainda que a figueira. Mas, e viver? Que é o desafio. E viver isso quando tudo parece contrário. Quando tudo parece que não dá certo. E aí, como é que faz? O profeta aqui, que no início era um tanto quanto, sei lá, folgado, né? No final está um tanto quanto ousado. Porque ele fala, ainda que falte bens materiais, ainda que coisas fundamentais, ainda que falte comida, ainda que falte tudo, ainda que falte as bênçãos materiais, mesmo que não floresça a figueira, as uvas nas videiras, a safra de azeitona, a lavoura se arruine, que não vai produzir nada, sem ovelha, sem boi, isso aqui é a ruína completa. Mesmo que tudo dê errado, mesmo que tudo falte, uma coisa não pode faltar. O quê? Dinheiro? Não. A nossa confiança em Deus. Essa fé do justo, que é fiel, que transforma todas as situações. É isso que precisa estar em nós, queridos. Às vezes as pessoas dizem que perderam tudo. Você já ouviu alguém que já perdeu tudo? Aliás, eu já vivi isso. Não, nós já vivemos isso. A pessoa fala, não, eu perdi tudo, pastor. Mas eu perdi, já disse isso, nós perdemos tudo. Mas eu aprendi e eu entendi algo fundamental. Nós nunca podemos perder tudo. Nós nunca podemos perder tudo, porque mesmo quando parece que nós perdemos tudo, não pode ser tudo. Sabe por que não pode? Porque nós temos que ter o Senhor. Nós temos que ter o Senhor. E se nós temos Ele, nós não perdemos tudo. Aliás, é quando parece que nós perdemos as outras coisas, que finalmente nós temos que ter o tudo que nós precisamos. Percebe? O tudo que nós precisamos. Eu costumo dizer para as pessoas que passam por perdas muito grandes, assim como nós passamos, e eu sempre falo isso, é que a pessoa que perde todas as coisas aparentemente, está diante de uma oportunidade gigantesca de saber que Deus é tudo que ela precisa para viver. Ela não precisa das outras coisas. Então aproveita que você perdeu todas as outras coisas e entenda que tudo que você precisa é Deus. Então não perca Ele. Isso é muito importante. Gente que pensa o contrário, que tem tudo, você já viu gente que acha que tem tudo? Esse talvez pode ser o mais miserável dos seres, porque ele acha que tem tudo, mas só tem coisas. Mas se ele não tiver o mais importante, se ele não tiver o Senhor, ele não tem nada. Por isso a minha alegria é saber que eu e você, e nós temos o bem mais precioso e necessário dessa vida, nós temos o Senhor conosco, e pode vir o que for. Eu vivo um momento assim, se amanhã eu perder tudo, não sobrar casa, não sobrar carro, não sobrar nada, sobrou o Senhor. E aí eu sei que tudo será de novo, porque eu confio, e eu sei que Ele é Deus, porque Ele já fez. E eu vou falar para Ele, sabe o quê? A oração da boca, Senhor, faz de novo, faz de novo. Sabe Jó? Perdeu tudo,
faz de novo. E ele vai lá e faz de novo. Nos que confiam, ele faz em nome de Jesus. Abacuque aprendeu que Deus é Deus, independente de estar enfrentando boas ou más situações. Seja como for, ele é Deus. Deus não produz situações de descontrole. Deus não é amigo de caos. Deus não é que produz, não. Mesmo assim, diante do caos, Deus usa toda e qualquer situação, boa ou ruim, para o bem daqueles que o amam. A Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo diz isso. Então leve para a tua casa essa verdade. Deus fortalece, preserva e mantém aqueles que confiam nele. A questão do profeta Abacuque é essa. Nós não confiamos no exército, não sei o quê, na guerra, no muro, na cidade. Tem quem confia nos carros, nos cavalos. Nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Porque aqui está a nossa vitória em nome de Jesus. No versículo 19, ele diz, o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. E é nesse Deus que eu tenho que confiar, em nome de Jesus. E eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, pode confiar, amém? Pode, mas pastor, confia. Aí quando a gente conversa com as pessoas assim, que a situação não está boa, a pessoa não está bem, ela está mal, não está falando ali, as pessoas estão mal. Não confio, não tem quem confia, porque Ele é a nossa força. Ele é a tua força, e ainda que tudo falhe, ainda que parece que tudo deu errado, nada deu certo, faça como Abacuque, jamais deixe de confiar no Senhor, o nosso Deus. Entenda uma coisa, quero que você anote isso na tua geladeira amanhã, com uma canetinha que não apaga. O papel de Deus não é tirar as montanhas da tua vida, é ensinar você a subir nelas. O papel de Deus não é diminuir as montanhas, o papel de Deus é capacitar você a subir em cada uma delas e vencer, em nome de Jesus. Porque às vezes a gente quer uma vida sem problemas e ela não existe. Abacuque sabe disso. Então nós temos que orar ao Senhor, sim, mas a nossa oração precisa nos transformar, percebe? Abacuque orou e ele foi falando e ele foi dialogando com Deus e ele foi mudando e ele foi entendendo que Deus era maior. No diálogo com o Senhor, ele foi entendendo que Deus era muito mais do que ele estava falando, assim como ele mudou, e nós sabemos, e ele sabia que Deus responde ao clamor do seu povo, e como Deus responde, ele vai agir no tempo certo, de acordo com a vontade dele. Nós precisamos confiar nisso em nome de Jesus, amém? Nós precisamos enxergar as circunstâncias com esses olhos da fé, porque é Ele que importa. Aliás, a fé verdadeira não depende de circunstância, né? Não depende. Essa leitura nos ensina isso. Não tem circunstância, mesmo que tudo dê errado, nós nos alegraremos no Senhor, porque é nele que está a nossa confiança. Aqui está o que é ser a igreja do Senhor, aqui é que está ser crente, enxergar a vida com os olhos da fé, não é simplesmente dizer que eu acredito em Deus. Olhos da fé não é eu vou na igreja, mas é se manter fiel, perseverar, ainda que tudo dê errado. Ver a vida com os olhos da fé é manter fiel, ainda que falte o alimento, ainda que está desempregado, ainda que morra alguém que você ame, não importa, Deus é Deus, Deus está acima de tudo isso, é isso que, percebe? Ainda que as pessoas nos decepcionem, não importa, ainda que tudo nos falte, não importa, porque eu enxergo a vida com os olhos da fé, e quando eu olho com os olhos da fé, eu enxergo o quê? Eu enxergo o problema? Eu enxergo a injustiça? Eu enxergo Deus em todas as situações na minha vida. Abacuque começou questionando e terminou confiando. E esse é o meu convite para você em nome de Jesus. Confiando. E aqui está a diferença da nossa vida. E essa diferença que pode transformar todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Vocês entendem isso? Está claro isso? É muito importante. O contrário da confiança é a idolatria, e a idolatria impede a fé. A fé. E nós somos os que confiam e creem, porque nós vemos tudo com o olho da fé. E nós enxergamos o Senhor em todas as situações. É horrível? É, mas tem um Deus que está vendo, e no tempo certo Ele entra com providência. Isso é olho de fé. É isso que faz toda a diferença em nome de Jesus. Amém? Você compreendeu? Deus abençoe. Muito obrigado, boa noite. Se você quiser aplaudir o Senhor.